A gente chamou o Padre Júlio aqui justamente nesse momento em que um vídeo da primeira-dama de São Paulo, a Bia Dória, eu vou até ler aqui para dizer exatamente, abre aspas aqui, ela diz: não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua, porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua, fecha aspas. E aí, minha gente, dá um ruim ouvir isso? Ou também a gente não tem noção das ignorâncias que a gente tem em relação à população de rua? Que tipo de barbaridade você já ouviu ou já falou por aí? Comenta com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. O Padre Júlio auxilia moradores de rua há exatos 35 anos, ou seja, disso ele entende bem. Padre, a fala da Bia Dória é uma exceção ou é um pensamento bastante comum que tem por aí? Eu acho que é um pensamento bastante comum. Ele pode não ser geral, mas ele é muito comum. O que espanta nessa declaração não é tanto a declaração de uma pessoa, mas uma pessoa que faz uma declaração de muita gente, que pensa assim e que olha para a população de rua com preconceito, com discriminação, com um certo apartheid. A população de rua hoje, para falar do Brasil todo, não só de São Paulo, esse caso aconteceu em São Paulo, ela estava falando ali, mas de um modo geral, ela é vista já com preconceito ou ela nem mais é vista? As pessoas já ignoram absolutamente ela? É uma população invisibilizada em determinados momentos. Se ele está na tua porta ou na porta do comércio, ele é visível. Se ele quiser entrar num shopping, ele é visível. Até a população de rua agora, durante a pandemia e nos momentos mais difíceis, eles disseram para mim: agora todo mundo ficou igual a nós, porque nós não podemos entrar no restaurante, eles também não podem. Nós não podemos entrar no shopping, eles também não podem. Nós não podemos entrar em lugar nenhum, agora também ninguém pode. Então, quando eles precisam, eles não são vistos. E quando eles incomodam, eles são visibilizados. Agora, o que é mais duro de tudo isso, e vocês vão entender pela experiência de vida, embora sejam todos muito jovens, é você ser indesejado. Ninguém te espera. Ninguém diz para você: que bom que você chegou. Eu estava com saudades de você. Eu queria te ver. Onde você estava que eu não te achei, que eu não te vi? Então, ninguém se importa com eles. Só se importa se ele estiver incomodando, se ele estiver na minha porta, na porta da igreja, na porta do comércio. Aí, então, ele é visto e as pessoas vão dizer para ele ir embora ou não querem. Então, nós temos uma política higienista, violenta. As guardas civis metropolitanas são truculentas com a população de rua. Infelizmente, a polícia militar também tem sido extremamente truculenta com a população de rua. O morador de rua, o Emicida sabe bem disso, ele sempre é suspeito. Qualquer coisa que acontecer, é ele. Qualquer coisa que acontece, foi aquele morador de rua. Se ele é negro, se é uma mulher negra, se é uma mulher trans, ainda é pior vista e mais tratada com crueldade. E hoje, Fábio, aumenta na rua o número de grupos familiares, de mulheres com crianças, aumenta o número de mulheres trans, de travestis, pessoas que são duramente tratadas com extremíssima crueldade. Então, dizer que na rua tem atrativo, eu tenho nesses dias, e queria te pedir, Fábio, até eu vou convidar o Emicida para, acho que vai dar muito mais perturbação do que se eu quiser ir num abrigo, num CTA. Eu estou dizendo todos os dias, o povo está me dizendo todo dia de manhã, nós não aguentamos de tanto percevejo, de tanta muquirana. O percevejo se alimenta do sangue. Hoje um morador de rua me disse: eles ficam pegando no meu pé. Eu estava pensando, Fábio, você que é bom para pensar sobre isso, quem mora em apartamento, quem mora na casa, toma sedativo para dormir. O povo, às vezes, tem que tomar um corote, tem que cheirar alguma coisa para conseguir dormir com a muquirana comendo o seu pé. Então, é uma vergonha que se gaste dinheiro público e não se dê respostas adequadas, repúblicas, locação social, em pequenos grupos, preservar a intimidade, a identidade.
vocês sabem uma coisa que eu queria aproveitar para dizer para vocês, e isso daria um bom chamamento. A rede hoteleira de São Paulo é a única metrópole do mundo que não quis acolher a população de rua durante a pandemia. A rede hoteleira de Londres acolheu, a rede hoteleira de Nova York, de Washington, de São Francisco, de São Diego, de Madrid, de Barcelona, de Lisboa, todos acolheram a população de rua. A rede hoteleira de São Paulo não acolheu nenhum. Se dissesse acolheu um. Você sabe, Fábio, nós colocamos em hotel a pastoral de rua, a nossa comunidade, uma mulher com 5 crianças, um casal com uma mulher trans, um casal com uma criança recém-nascida, uma mãe com 3 crianças, 2 adolescentes e uma criança, e um jovem estrangeiro que estava aqui em São Paulo, israelense, e ficou muito assustado de ficar na rua. Nós o colocamos no hotel também. Isso nós fizemos, estamos pagando essas diárias. A prefeitura não conseguiu, só abriu abrigos emergenciais, onde tem 140 pessoas, 150, lugares de 400 pessoas. Como é que vai fazer isolamento social? Como é que vai ficar em casa? Não tem casa quem dorme na calçada. Queria dizer para você, Fábio, nesses dias mais duros, algumas manhãs, a gente ia com medo abrir a igreja, as ruas todas vazias, ninguém. Eu ia sem saber o que falar e encontrávamos com esses nossos irmãos. Eu aprendi a ler neles o olhar, com a máscara, e nós fazemos que todos usem máscara, passem álcool em gel na mão, que os catadores, os recicladores lavem as mãos, e eu aprendi, tenho aprendido muito, a ler os olhos deles, o afeto, a raiva, a indignação, o sofrimento, a esperança, a lágrima, o sorriso dos olhos. Então, tudo isso a gente aprende convivendo com esses irmãos. É preciso que eles sejam tratados com dignidade, com respeito, e respeitando o povo da rua. Eu queria aproveitar para dizer, respeitando os indígenas, os quilombolas, a juventude negra, a comunidade LGBTQI+, e todas essas questões de todas as populações que são marginalizadas. Primeiro eu queria agradecer, né? O Padre Júlio é uma das pessoas que eu mais admiro principalmente no momento que a gente está atravessando. Eu sou um fã mesmo, né? Para mim, a sua atuação nessa luta constante para que a cidadania e os direitos básicos da população que é invisibilizada não sejam um sonho, é uma luta muito inspiradora. E aí eu queria muito fazer uma pergunta para o senhor, se desde o momento em que o senhor começa essa atividade, o senhor já tinha essa perspectiva, ou se isso foi uma coisa que foi se aprofundando a respeito de toda essa população? Sabe, Emicida, eu estou há 35 anos convivendo com a população de rua, até antes de ser padre. Tem acontecido coisas que me causam um espanto muito grande. Nós tivemos que mudar a forma da convivência, eles chegam, a gente vai pôr o álcool em gel nas mãos, todos colocam a máscara, os recicladores têm que lavar bem as mãos. As pessoas passavam lá e me xingavam, seu padre que passa a mão em vagabundo, que passa a mão na cabeça desses vagabundos, todo bandido, esse padre é comunista. Tal. Agora, muitos passam lá e quando vem aquela multidão, buzinam, saudando. Tem pessoas que me entregam um papelzinho com uma nota de R$5. Mas o que foi muito bonito foi o que o povo da rua disse para mim. Padre, o senhor não desistiu de nós. O senhor continuou firme aqui com a gente. Eles veem que eu sou velho. Eles sabem que é difícil. Às vezes eles falam para mim, você está cansado, padre. Você precisa descansar. Você está bem? Então, a gente tem que olhar para eles do que eles sentem, olhar para eles na sua dor, olhar para eles no seu amor. Eu sempre digo, se a gente não quer bem a eles, você não convive com eles. Você só convive com quem você quer bem. Hoje, um senhor me comoveu demais, de 66 anos. Ele não conseguia falar, ele só chorava.
Ele disse: padre, eu não aguento de ficar no lugar que eu estou. Me socorre, por favor. Nessa semana, uma mãe falou para mim: padre, eu humildemente te peço, me dá uma barraca para eu ficar com os meus filhos. Eu falei para ela: minha filha, eu não vou te dar uma barraca, eu vou te levar para o hotel. E essa é uma das que está no hotel. Então, todo dia, Emicida, a gente aprende. E o povo da rua gosta muito de você, viu? Porque olha para você e vê na tua cor, na tua voz, na tua luta, a luta deles também. O povo da rua te quer muito bem, gosta de você. E se você chegar perto do povo da rua, eles logo vão te reconhecer. Eles sabem quem gosta deles. Eles sabem muito bem quem é o humano. E eu acho que isso que é o principal, viu, Fábio? Eu queria dizer uma coisa para você, que eu tenho dito muito. A solidariedade, a compaixão, a misericórdia, não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Os ateus também são solidários, os agnósticos também, as pessoas sem religião, que é o grupo que cresce muito no Brasil. Então, não pensemos que a solidariedade é uma dimensão religiosa. Não é porque eu sou padre, e porque o outro é frade, porque o outro é babalorixá, porque a outra é mãe de santo, porque o outro é monge. Não, é porque nós temos que ser humanos. Tem gente que se diz muito religiosa e é genocida. Tem gente que usa muito o nome de Deus e ofere a imagem de Deus, que são os pobres e principalmente os que estão jogados pelas ruas das nossas cidades. A gente sabe que as pessoas em situação de rua são completamente discriminadas e vivem à margem da sociedade. Eu queria saber exatamente o que levou, o que fez o senhor direcionar o seu trabalho em volta dessa questão que é tão, enfim, aguda no Brasil. Olha, João, isso é assim, não tem um momento. Eu sempre convivi com a população de rua, mas eu fui fazendo uma opção de vida, de sempre estar do lado dos fracos, de estar do lado dos que perdem. Junto com a população de rua, já tive que enfrentar tropa de choque, bomba de gás, tiro de borracha. Eu já levei soco no estômago de GCM, já levei cacetada, escudo em cima da gente, levo muito xingo, levei muitas ameaças de morte, mas é um caminho sem volta. Eles esperam de mim que eu esteja junto com eles. Nesse momento da pandemia, todos me diziam: fique em casa, acompanha de longe, põe outros lá na frente. Mas eu não seria eu se eu não estivesse junto com as pessoas que fazem parte da minha vida. Todo dia de manhã, eles falam para mim: bom dia, padre. E eles falam: oi, padre. Então, eles alimentam em mim a minha identidade, aquilo que eu tenho que ser. Eles não me cansam, eles me desafiam. É uma coisa, assim, difícil de pensar. Até uns psicanalistas estão me atendendo e querem me ajudar que eu entenda tudo isso. Mas é alguma coisa que é muito forte em mim. Eu não seria eu mesmo, eu não me reconheceria se eu não tivesse junto desses irmãos. Eu olho para eles com carinho e eles olham para mim também com carinho. E na convivência tem de tudo. Tem confronto, tem desafio, tem momentos difíceis, tem momentos que eles não estão bem e são muito duros comigo. Tem hora que eles falam para mim: você está nervoso hoje, hein? Você está nervoso, você se acalma aí porque você está nervoso. E eu aprendo a linguagem deles. Às vezes eles falam assim para mim: tem uma coruja aí? Eu queria dizer isso, uma coisa para você, João. O que eu aprendo com eles? Você imagina você só usar roupa usada. A cueca que você usa ter sido usada por uma outra pessoa. Eles chamam cueca de coruja. Eles sabem, tem uma coruja aí. Eu consegui, com muita gente em São Paulo que ajudou, moletons para os dias mais frios. Sabe qual a primeira coisa que eles fazem quando pegam um moletom? A roupa nova? Eles cheiram. Eles põem no nariz e sentem o cheiro. Essa é minha. Vai ter o meu cheiro.
Eu estava justamente pensando aqui que a gente já está juntos há 2 anos e meio. O programa é semanal, a gente gravou mais de 100 programas, 100 e poucos programas, né? 100 e tantos programas. E esse é provavelmente o depoimento mais forte da história desse programa. Eu acho que é esse que o Padre Júlio está nos trazendo. Fica difícil falar, assim, porque tem uma força de quem está no fronte de uma luta muito inglória. E agora, nesse momento, expondo a própria vida dele, né? Então, é difícil falar, assim. Eu me junto aos meus amigos, assim, parabenizo o Padre Júlio pela trajetória, e é importante ele estar aqui, porque também a fala dele nos responsabiliza muito mais, né? Eu queria pedir licença ao Padre Júlio, em vez de lhe fazer uma pergunta, eu queria mostrar a minha atenção para com a fala dele, fazendo um breve comentário sobre ela, e recuperando também a fala do Vinícius, que também foi muito bonita, porque ambas as falas tocaram numa questão que para mim é central, e sobre a qual eu já falei em outros programas, eu queria retomar aqui e dar um passo adiante, que é a questão do reconhecimento. O Padre Júlio insistiu muito nisso, o Vinícius também, chamar pelo nome, né, reconhecer a pessoa, não generalizá-la num coletivo subalternizado, é reconhecê-la no que ela tem de singular, e uma pessoa só pode ser reconhecida no que ela tem de singular. Só o singular é reconhecível, é amável, e todo sujeito precisa de reconhecimento para ter um mínimo de autoestima, saúde psíquica, capacidade de estar no mundo. E normalmente a gente pensa o reconhecimento em 3 instâncias. A instância da família, que é a nossa primeira dimensão vinculante de reconhecimento, né? O primeiro reconhecimento é dos cuidadores, né? Uma outra dimensão é a dimensão social, como os outros membros da nossa sociedade, da nossa comunidade olham para nós, nos valorizando ou nos desqualificando. E uma terceira dimensão é a dimensão jurídica legal, os direitos supostamente universais que o Estado deveria entregar, né? Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar aqui que a gente está lidando com pessoas, no caso o Padre Júlio dedica a vida dele a pessoas que têm uma situação de déficit em todas as dimensões possíveis do reconhecimento. Pessoas como nós, assim, a gente não faz a menor ideia do que é viver nesse nível de precariedade de reconhecimento, assim, vai muito além da pauperização material. Isso mexe com o ser com o mais fundo do ser da pessoa. E agora, ouvindo o Padre Júlio, assim, eu acho que é a primeira vez na vida que eu entendi uma frase, que é uma frase que tem muito em para-choque de caminhão até, que é: Jesus olha para você. Porque tem uma dimensão da religião, o padre falou muito bem, que tanto ateus podem ser solidários e oferecer reconhecimento, quanto em nome de Deus, nas diferentes religiões, atrocidades podem ser feitas. Mas tem uma dimensão da religião que é oferecer reconhecimento. Isso é muito importante, assim, em situações em que a pessoa não é reconhecida por nada, por nenhuma instância. Deus olha pela pessoa. Isso é uma coisa fundamental, é extraordinário isso da religião, é a melhor ética da religião, é dar reconhecimento a quem não é nunca reconhecido. Padre, muita gente fica na dúvida de quando está andando na rua e alguém pede, um morador de rua pede uma esmola, pede um dinheiro, ou pede uma comida, ou sei lá, compra alguma coisa. E aí bate um pouco de frente com o que eu já ouvi muita gente falar assim: não, eu não dou dinheiro para as pessoas de rua porque eles vão comprar droga, porque eles vão comprar outras coisas, não tem que dar. E bate de frente um pouco com o vídeo que a gente viu, dos atrativos que a rua dá, essa alegria que é morar na rua. O que o senhor recomenda, o que você recomenda, que tipo de atitude está certa ou está errada
quando você ocasionalmente tenta ajudar alguém em situação de rua? Primeiro eu queria dizer para vocês, não desanimem, não fiquem para baixo, é para a gente ter compromisso, alegria de viver e de lutar e de defender os mais pobres, os mais fracos, os que mais sofrem. Amem os pobres, defendam os pobres, tenham amor a esses irmãos. Eu queria dizer para você, quando você estiver na frente de um irmão, não precisa dar nada, dê você mesmo. Fale, pergunte o nome dele, fale, ô irmão, valeu? Você está aí na luta, irmão? Como é que você está? Está firme? Dê uma palavra de ânimo. Algum tempo atrás eu encontrei o Adriano e na rua ele esteve até no programa comigo, no programa do Bial, e eu falei para o Adriano, estava lá no farol mangueando, né, Adriano? Viu, Emicida? Eu falei para ele, estava mangueando lá. Ele falou, não estava mangueando. Eu estava dando oportunidade das pessoas exercerem a caridade. Então, eu estava oportunizando deles serem caridosos. Eu acredito, Fábio, que ninguém tem que tutelar a tua consciência. O que você tem é que dar a você mesmo no relacionamento. Muitas vezes eu encontro com os irmãos, eu não dirijo, não tenho carro, mas alguém está me levando. A gente encontra, você dá um olhar, dá um sorriso, fale com a pessoa, não mostre medo, não mostre angústia. Agora, é importante nem demonizar, nem idealizar. Eles são seres humanos. Tem mais perigo no Congresso Nacional do que numa esquina, viu? Tem mais gente que te ameaça e que te rouba no Congresso Nacional e nos ministérios e daqueles que superfaturam respiradores, que falsificam álcool em gel, do que num morador de rua está pedindo uma moeda. Eu não dou porque ele vai usar droga. E só eles que compram droga? São só eles os usuários de droga? Isso já é um preconceito, uma distorção. Então, eu queria dizer, não idealizem, eles não são anjos, eles são seres humanos. Se eles fossem anjos, eles não teriam fome. Se eles fossem anjos, eles não estariam na rua, estariam em alguma corte celestial, não sei qual, mas não na rua. Eles estão na rua porque eles são seres humanos, porque eles também erram como nós erramos, eles também falham como nós falhamos. Como eles gostariam de estar nessa biblioteca bonita aí? Eu também gostaria de estar nessa biblioteca porque eu gosto muito dos livros. Tem muitos moradores de rua que me pedem livros, que querem ler, que gostam de discutir coisas, que cantam rock, que tocam violão, que tocam flauta, que dançam, que choram, que conhecem, que desconhecem, que têm amor, que têm afeto, que têm filhos, que têm mulheres que têm homens, casais homoafetivos. Tem de tudo na rua. Tem pessoas que falam outros idiomas, tem pessoas que têm conhecimento, outros... Tem aqueles que estão com sofrimento mental. Tem um que eu tenho olhado muito para ele, tem hora que ele olha a comida e não come. Foi fazendo muita atenção, dando muito carinho para ele, que ele começou a comer, que ele mudou, que ele sorriu. Outro dia ele me pediu uma roupa, eu fui buscar a roupa para ele e ele falou porque estava perto. Viu como ele gosta de mim? É isso que eles precisam descobrir, que alguém gosta deles, que quer bem a eles. E tem muita gente que faz isso pelas cidades. No Rio, em Porto Alegre, em São Paulo, o IPEA diz que temos mais de 200 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Em São Paulo, cresceu 53%. Como você lembrou, Fábio, no Rio de Janeiro é um crescimento exponencial. Mas eu queria dizer, a população de rua também ama. Também tem sonhos, tem medos, tem angústias, tem dores, tem revoltas, tem fome, tem sede.